Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula na realidade vai ser um aulão, a gente vai estar encerrando de uma forma geral, né, o nosso tema 8. Eu vou falar de 8 capítulos aqui nesse aulão, tá? A gente vai, eu vou estar falando com vocês, vai ser um diálogo, na realidade eu vou estar aqui falando e vocês, caso surgirem algumas dúvidas, você pode entrar em contato comigo por mensagem e assim que possível vou tirando dúvidas de vocês, ok? Então toda vez que você perceber olhando para baixo é porque aqui na minha frente está o meu computador, então eu vou acompanhar as coisas que têm que ser pautadas, né, que foram propostas aqui no livro de vocês. Aí vocês vão assistindo isso e depois no encerramento, né, desse vídeo vocês pegam o livro e vão ler esses capítulos todos, tá bom? Então a gente vai falar sobre o capítulo 8, tá? Perdão, sobre o tema 8, tá? Que é referente à Terra dividida em camadas, tá? Então a gente vai ver como é formado o planeta Terra e tudo mais, como é a estrutura, né, do nosso querido lar. No capítulo 1, a gente fala sobre a estrutura interna, né, do planeta Terra. Há muito tempo atrás, a gente tentava compreender o planeta Terra e como era a sua forma, se era redonda, se era plana, né? E isso é um debate que vem acontecendo até hoje, né? Eu acho que, eu não sei se foi com vocês que eu debati isso, mas é um movimento, né, de pessoas onde acreditam que a Terra é plana, certo? E isso vai totalmente contra a ciência e é um pensamento muito, assim, desculpa a palavra, mas é ridículo esse tipo de pensamento, porque vai totalmente contra as provações científicas, sabe? As pessoas querem não querem acreditar, são aquelas pessoas que totalmente descrentes com a ciência. Mas enfim, cada um com seu quadrado e vive de boas, né? Mas de qualquer forma, a ciência vem compreender diversos âmbitos, certo? Diversos âmbitos. E dentro das ciências que estudam o planeta Terra está a geografia, ok? A geografia ela tenta compreender o nosso planeta, a nossa Terra, e assim como outras ciências vêm complementar, como biologia, como bioquímica, né? Mas existem dentro dessas disciplinas, né, dessas ciências, áreas específicas para atuar. Por exemplo, dentro da geografia, dentro da biologia, a pessoa dentro da geografia pode ser biogeofísico, né? Ele vai tentar compreender como é formado o planeta Terra, o que há no interior dele, né? E já tem a biogeoquímica, que é uma parte mais voltada para a biologia. Também geólogos estudam isso, mas não é mais biólogo ou engenheiro que tenta ter se especializar nessa área. Ele tenta compreender os aspectos que formam aquela terra, né? No caso, se tem alguma vida ali naquela terra, um tipo de parasita, fungo, bactéria, enfim, e físico, né? Do que ele é feito aquele material, quais tipos de sedimentos, enfim. Então, são vários tipos de conhecimentos que eles estão tudo o quê? Interligados, compreende? Eles estão todos interligados. Então, se eu estudo uma coisa, ele vai acabar servindo de base para outra. E assim, foram vários questionamentos, várias hipóteses foram surgindo, que a gente foi chegando em algum lugar, né? E nesse lugar a gente foi tendo respostas, né? Como é o planeta Terra? Será que existe dinossauro no interior do planeta Terra? Será que existe vida lá debaixo dos nossos pés? Enfim, a gente não tem a capacidade de chegar
no núcleo da Terra, né? Porque chega um determinado momento que a pressão é muito grande e que nenhum equipamento nosso vai chegar ali, ok? Mas a gente compreende a Terra como um núcleo, né? Esse núcleo, ele é um estado líquido, é muito quente, ele que ajuda a manter a temperatura do planeta, né? E ele gira também, ele tem uma rotação. E depois vem um manto. Esse manto ele pode ser interno, externo. Esse manto é como se fosse revestido com magma, tá? Existe uma corrente de convecção, ou seja, aqui está quente, aqui é quente, aí vai vindo essa lava, aí esfria, depois volta para baixo e esquenta, e fica fazendo isso, uma corrente de convecção. E logo acima, né, tem um manto e vem a crosta terrestre, é onde a gente está, a gente fica em cima da crosta. Então, e com os avanços de tecnologias e tudo mais, como o sismógrafo é um aparelho que vê o abalo sísmico, né? Então ele alerta quando há um tipo de tremor, né? Um terremoto, para a gente ficar protegido, né? Não correr, ficar livre desses desastres ambientais que acontecem no mundo, né? Então a gente já vai para o capítulo 2, que é falar sobre rochas e minerais. Todo mundo chama de pedra, tá? Mas na realidade a rocha é um fragmento da crosta terrestre, tá? E então quando a gente se vocês vê assim, caso vocês espero muito que vocês entrem para a faculdade, né? Essa é a meta, que vocês façam faculdade, sejam sempre alguém melhor todo dia. E caso vocês forem fazer geografia, engenharia, vamos colocar só essas duas áreas. Se você falar pedra para um professor que é geólogo, né, ele vai querer te matar. Ele vai falar, não é pedra não, é rocha. Então é proibido falar pedra nas aulas de geologia. Você tem que falar sempre rocha. Se você escrever pedra, tá errado. Você tem que escrever rocha, ok? Então vamos colocar. Pedra não existe. Não, pedra é um termo popular. Na realidade, aquilo que a gente chama de pedra deveria ser chamado de rocha. Beleza? Essas rochas são transformadas por diversos tipos de minerais. Esses minerais, eles são cobre, deixa eu ver outro tipo de material que o livro propõe para vocês. Pessoal, olha, eu preciso de óculos, assim, muito óculos mesmo. Cobre, prata, ouro, né? Eles pegaram esses tipos de minerais que, na realidade, a gente pegou esses minerais, isso lá muitos anos atrás, tipo assim, homens de quase como homens das cavernas. A gente aprendeu a técnica de fundição, então a gente percebeu que alguns tipos de minerais eram mais fáceis de ser fundido, como o cobre, né? Prata, enfim, ouro. A gente conseguiu meio que fundir esses tipos de materiais. E o mineral, como ele é formado? Ele é formado através do manto, vai chegando na crosta e vai chegar um processo de intemperismo, que a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente, ok? Esse intemperismo vai fazer que essa crosta vai ser fragmentando e essa composição química, ele vai ser o quê? Fragmentado, e ali ele vai acabar se aglomerando com outros tipos de minerais, ou não, sim ou não, tá? Isso varia. E vai formar algo que era microscópico, aquilo que a gente não conseguia ver a olho nu, algo em macroscópico, que é a pedra, que vulgarmente pedra, né? Mas é impossível, cara. Você fala pedra, é rocha. Enfim, toda vez que eu falar pedra, me corrige, porque é rocha. Então tá. Esses tipos de rochas, né? Existe
uma gama. Elas podem ser magmáticas, sedimentares ou ígneas, ok? Esses tipos, cada tipo de rochas, por exemplo, rochas magmáticas, já está logo pelo nome, magma, né? Lembra o que é lava, vulcânica. Então, existem rochas vulcânicas. Essas rochas vulcânicas acontece o quê? Quando um vulcão entra em erupção, é lançado o quê? Lava para longe, meio externo, né? Essas lavas são solidificadas, ok? E com o passar de um tempinho se tornam rochas, tá? Aí tem uns exemplos aqui, depois vocês dão uma olhada. E também existe rochas plutônicas. Essas rochas plutônicas é quando o magma se esfria e solidifica lentamente no interior do canal do vulcão, ok? Aí tem rochas sedimentares, tá bom? Essas rochas sedimentares a gente vê em lugares onde tem uma estratificação. Mas que de acha a estratificação? Provavelmente vocês já viram isso muito em reportagem, em revistas. Você sabe quando você vê uma terra e vê várias corzinhas, assim, um laranja, depois uma cor de pele, depois um amarelado, depois uma terra preta, aí depois outro amarelado, depois um alaranjado, e assim, várias camadas. Então, essa sequência de cores se chama estratificação. Essa estratificação são o quê? São diversos tipos de minerais, tá bom? Que vão se decompondo e ficando ali formando aquele aglomerado. Só que quando eles sedimentam ali naquela estratificação, eles solidificam e pode correr alguns fragmentação dessas rochas, tá? E assim a gente pode ver, por exemplo, o calcário é algo estratificado, tá? Essas rochas sedimentares, elas podem sofrer, na verdade elas sofrem intemperismo, que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Ou seja, através de ação de chuvas, essas rochas podem se fragmentar e formar pequenos bloquinhos de rocha, tá bom? Tem as rochas metamórficas, tá bom? Ou seja, essas rochas metamórficas já vêm de mudanças de formas, tá bom? Ao longo do tempo. Ela pode ser uma pedra agora meio disforme, só que acontece muita chuva e essa rocha vai acontecer o quê? Ela vai começar a se modificar, ok? Ela pode se modificar tanto com questão de chuva, reações químicas, né? Que é uma chuva, temperatura, ok? Então essas pedras, essas rochas, elas podem ser modificadas. Um exemplo de uma rocha clássico, geralmente tem na casa de todo mundo, é mármore, né? Nem que seja um pedacinho de mármore ou na calçada ou em algum canto tem um mármore, né? Ou na casa de um fulano, da tia, enfim. Essa a rocha, que é o mármore, ele é uma rocha metamórfica, a gente consegue alterar ela, ok? Agora no capítulo 3 a gente vai falar sobre a formação do solo. A formação do solo ocorre através de um intemperismo. O que é diacho um intemperismo, professor? Então, é uma interação que ocorre da atmosfera com a hidrosfera, ou seja, com o ar e com a água, ok? Céu e água, a terra. Pegou? Pego isso? São ações que podem acontecer. Interperismos físicos e químicos. São ações que possam degradar algo. Essa degradação pode ser física ou química. Exemplo de física: temperatura, tá? Raízes e gelo. Mas se vamos focar em temperatura e raízes, tá? Com aumenta a temperatura, nessa hora, né? A temperatura, quanto mais alto estiver a temperatura, mais quente vai ficar, correto? Então agora vamos imaginar uma área cheia de mata,
Aí lá tem uma parte, uma mata seca. O sol vai ficar batendo ali, vai acontecer o quê? Vai acontecer de essa mata ressecada vai pegar fogo, certo? Aconteceu. E ali vai acontecer o quê? Um temperismo já químico, né? Porque eu estou usando uma combustão ali, certo? Então aquilo dali eu vou degradar aquilo dali tudo, e o que vai ficar de lesão ali, né? A terra pode, a raiz pode morrer, dependendo da vegetação. Aquela área ali pode ficar tão quente a temperatura que a água pode secar, ok? E o solo começar a rachar. Então, olha, a gente está vendo a temperatura agindo na característica da terra, e a gente está vendo também uma reação química, né, de combustão, onde a temperatura está atuando ali, né, e entrando com uma intemperismo químico. Outro exemplo de temperismo químico, a chuva. A formação da chuva vem e cai uma chuva no morro. Depois fica um período de quase um mês chuvoso, aí depois vem outro mês mais chuvoso ainda, enfim. Uma hora essa terra vai ficar encharcada e vai acontecer o quê? Um deslizamento, certo? Então é uma ação contra uma área, né, superficial, que vai fazer o quê? Um processo de erosão. Isso a gente chama de processo de intemperismo, ok? Então existem esses dois tipos, intemperismo físico e químico. O solo, o nosso solo, onde a gente pisa, ele é formado através desses processos de intemperismo, né? Porque há milhares de anos atrás, há bilhões de anos atrás, quando o planeta Terra estava se formando, né, existia só a crosta. Então era só a crosta exposta. E com a ação de chuva, vento, calor, esses fragmentos da crosta, eles foram se fragmentando. E nessa fragmentação foram liberando o quê? Areia, fragmentos de rocha, de atividade vulcânica e assim por diante. Mas a gente tem que pensar em que isso não aconteceu de um dia para o outro, e sim uma escala de milhares e milhares de anos, ok? E através dessas ações de milhares e milhares de anos, a gente tem essa formação de camadas, né, de estratificação da Terra, né? Então a nossa crosta sempre vai estar produzindo substâncias para sempre o quê? Subir. Mas é uma parada que não é tipo que nem cabelo, entende? Tipo, vou dormir hoje, vai crescer um pouquinho. Não. Isso é um crescimento muito lento. Tão lento que, graças a Deus, né? Imagina, a Terra produzisse muito estratificações, né? E tipo, de uma forma bem acelerada, não ia ter vida na Terra, né? A gente ia ter uma massa gigantesca e a nossa atmosfera, né? Enfim, ia ser bem complicado. Tudo é feito perfeitamente, né, na natureza. E a gente, indo no capítulo 4, a gente está vendo recursos minerais energéticos, tá? Aqui a gente vai falar sobre o uso dos minérios na economia. Por exemplo, a gente tem nióbio, a gente tem o cobre, a gente tem o carvão, a gente tem o petróleo. A gente tem diversos tipos de material, tá? Esses de minerais, e também a gente tem o petróleo, que é um processo de decomposição de diversos tipos de substâncias que ficam depositados lá no fundo, né, dessas camadas de estratificação, e ali fica em decomposição. Esse material é mega inflamável, ok? O petróleo é mega inflamável. Como é formado o petróleo? Vamos colocar assim, na época dos dinossauros, né? Os dinossauros eram gigantes e tudo mais. E no mar, muitos peixes morrem, né? E acontece o quê? Eles morrem, alguns peixes comem e ele se deposita esse material no fundo do mar, né? No fundo do oceano. Esse material vai ficar ali, vai entrar em decomposição, vai vir bactérias, se decompor. Aí vai vir areia. Suprimiu. Ele, né, ficou aqui debaixo, tem o material orgânico em decomposição. Só que aqui existe uma quantidade absurda de seres mortos,
né? Tem vários dinossauros mortos aqui, peixes mortos, fezes, um monte de coisa. Aí, com o passar do tempo, vem areia, cobre aquilo dali e passa milhares e milhares de anos. Aí vem outra camada de bichos mortos, entra em decomposição, vem outro extrato de estratificação e assim sucessivamente. Aí milhares e milhares de anos depois vem gente, seres humanos, a gente escava e encontra esse material, porque esse material tem um benefício para a gente utiliza para gerar energia, só que é uma energia não renovável. Uma vez usada, não tem como recuperar o material. E ele é muito prejudicial para o nosso planeta, porque ele acaba agredindo, né, é um poluente, tá? Ou seja, é um tipo de recurso que deveria ser usado com muita cautela, coisa que não acontece, essa é a real, né? E a gente também tem muitos garimpeiros, ou seja, garimpos, lugares de garimpos. Vocês que não sabem o que é lugares de garimpo, Minas Gerais, né? Minas Gerais, ele só tem esse nome porque é uma região, quando é o Brasil colônia, era a região onde o Portugal ia e tinha um local rico em minérios, né? Diamantes, pedras preciosas. Essas pedras preciosas, quando a gente fala, a gente está falando desses tipos de minérios, né? Cobre, prata, ouro, sei lá, esmeralda, essas coisas, essas pedras, né? E isso tem um valor comercial muito grande, né? Porque a gente pega isso dali e a gente pode exportar, fazer uma joia e levar isso para o mercado. E assim acabar gerando o quê? Lucro, né? Tem pessoas, só que essas regiões de garimpo é muito difícil e muito chato ser abordado, sabe? Conversado. Por quê? Existem garimpos legalizados, são autorizados por lei, e tem garimpos que são clandestinos, que existem muitos, tá? Esses garimpos que são clandestinos, eles vão lá, pegam esse material, tá? Às vezes essa região que eles estão garimpando é uma área de reserva, né, ecológica, só que eles vão lá, degradam aquilo dali, deformam o ambiente para pegar uma quantidade muito pequena de minério, né? E esse minério ele não vai para um mercado, né, um mercado bom, ele pode ir para o mercado negro. Então, o que eu estou falando, tráfico de minério, né? Então, tem pessoas que vão lá só para roubar. Então, é uma coisa muito complicada, tá bom? E o petróleo, um dia o petróleo pode acabar, professor? Sim, o petróleo pode acabar, sim, porque é um material de milhares de anos, não tem como a gente produzir petróleo. Agora, tem gente como fazer produção de diamante. Diamante é ridículo isso, né? Não sei se vocês sabem, mas o diamante ele é feito de carvão. Carvão, isso mesmo. A gente pega o carvão, que é carbono, né? Quando a gente coloca fogo numa árvore, aquele tronco de uma árvore vira o quê? Vira carbono, vira aquele carvão mesmo. A gente pegar aquilo dali e colocar numa região que tenha muito calor, aquele carvão, né, com a ação do calor, vai se transformar em diamante. Ah, professor, então se eu pegar o carvão agora lá da churrasqueira e colocar no fogão, vai funcionar? Não, desiste. Isso vai levar quase 5 encarnações, né? Você vai gastar essa vida e mais outras 5 vidas e você não vai conseguir fazer isso. Por exemplo, em caminhos do canal do vulcão, quando mais interno dizem que é uma região rica em joias, né? É óbvio que ninguém vai entrar ali, porque o vulcão tá negativo, né? E aí se tá negativo, você não vai conseguir, nenhum ser humano consegue ir ali para pegar, fazer coleta e tudo mais. E vai que você tá ali num azar, entra em erupção. Não é válido, né? Então, a extração desses minérios, né, dessas garimpagens, ela pode ser tanto legal e tanto ilegal, ok? Esses processos aqui,
Já no capítulo 5, olha, rapidinho. Tem os fósseis, tá? Esses fósseis, quando a gente fala de fóssil, a gente está falando sobre algum material arqueológico. Como assim, algum material arqueológico? Gosto de falar de dinossauro. A gente vê assim, tem um arqueólogo, né? Ele vai lá numa escavação, ele acha um osso de uma bicho preguiça gigante. Aí ele vai lá e vê. Ele vai lá escavando, contorna aquele dali tudo para pegar todos esses tipos de fragmentos. Esses tipos de fósseis são fósseis protegidos por rochas sedimentares. Como assim? Você lembra lá quando eu falei das rochas sedimentares, que tem aquelas camadas de estratificação? Então, o dinossauro, ele cai ali, mortinho, durinho da Silva, essa é real, e vai acontecer o quê? Os fragmentos daquelas rochas sofrendo ações de intemperismo químico, de chuva e de vento, que é físico, ele vai fazer o quê? Fragmentar esse tipo de rocha e vai cair aonde? Naquele dinossauro morto, certo? E aquele sedimento, aqueles minerais que vão caindo ali, vai acabando fazendo o quê? Uma estratificação. Ali acaba acabando fazendo o quê? Preservando aquele material na terra. Ok? Feito isso daí, isso na época do dinossauro, não tinha nenhuma vida inteligente tão complexa como a gente, seres humanos. Mas aquilo dali já foi uma preservação. E como os seres humanos adoram explorar, a gente acaba achando essas descobertas e descobrindo esses achados históricos. Esses, por exemplo, outra formação também de fóssil é químico, de âmbar, enfim. Digamos que tem um besouro. Um besouro tá aqui, pousou aqui. Esse daqui é o besouro, é o Yoda. Aí aqui tem uma árvore. Aí, ironicamente, um dinossauro, algum bicho passou e quebrou o galho dessa árvore, e a seiva que é produzida pela árvore começa a gotejar e caiu em cima. E a seiva é um material muito grudento, tá? Ele cai e ficou ali. E você tenta sair, mas não consegue sair porque ele fica grudado naquele tipo de substância. Aí começa a cair várias gotas. Cai mais uma, cai uma outra, depois até parar, né? Essa seiva vai secar um outro momento, mas aquela seiva ali que caiu em cima do inseto, vai acontecer o quê? Vai solidificar. Nesse processo de solidificação, aquele material que estava ali dentro, que está ali dentro da âmbar, ele fica preservado. E quando a gente acha tanto material, né, fossilizado em âmbar ou em rochas sedimentares, isso conta uma história de um período da qual o planeta Terra passou, né? Graças a esses achados, né, em rochas sedimentares, a gente encontra o quê? Evidências de dinossauro, a gente acha ossos de primos nossos, né, de Neandertal, Homo erectus, Homo habilis e assim por diante, né? A gente encontra espécies de plantas fósseis, ou seja, a gente conta uma história de evolução. E essa evolução aconteceu em quê? Em escala de milhares de anos até chegar à vida complexa que a gente está hoje. Então, o fóssil é um retrato do que já foi um dia o nosso planeta, né? Com essa forma de vidas variada que tinha, tá bom? Mas professor, mas a gente continua tendo essa vida variada. Sim, a gente consegue ter essa vida variada, complexa, né? E bem variada. Porém, a vida de antigamente é totalmente diferente da que é atual hoje. As coisas antigamente elas não eram tão bem resolvidas, harmônicas. Hoje em dia, a evolução ela tenta evoluir para a harmonia, coisa que lá antigamente os materiais fossilizados não são nada harmônicos, ok? Então a gente já vai dar um
vou dar um pulinho, né? Falando sobre, bem rápido, bem de delícia, sobre a atmosfera. A atmosfera é uma camada de proteção contra ações nocivas cósmicas que está no espaço, certo? Eu diria que a atmosfera, nada mais nada menos, é um escudo. Para mim é um escudo de proteção contra diversos tipos, né? Por exemplo, através da atmosfera a gente tem o quê? A gente tem a gravidade, né? Que pede a gente ir, saia voando pelo universo. Outra coisa também, faz com que o ar fique o quê? Mais denso aqui pra gente, né? Quanto mais alto o ar fica, mais o que? Rarefeito. Quanto mais próximo do nível do mar, o ar é mais compactado, é mais fácil você respirar. Quanto mais distante do nível do mar, em questão de altitude, mais o ar fica rarefeito. Então, quando a gente vê um joguinho de futebol, a gente vê o pessoal jogando lá no Peru, geralmente o cara vai correr, do nada a gente tem que, ele tem que parar, né, para dar uma respirada. Vem cá de novo, Hilda. Vai lá, respira no cilindro de oxigênio, porque eles não são adaptados para viver em ambientes em grandes altitudes. Tá? Então é por isso que você, quando vê futebol e tudo mais, vê aquele atleta correndo, vê que dá uma pausada para respirar, porque o ar de lá daquela região é rarefeito, porque ele está acima do nível do oceano, ok? E a nossa atmosfera, essa proteção, ela junto com a camada de ozônio, ela nos protege de raios nocivos. Esses raios nocivos são o que eu estou falando? O raio ultravioleta. Ela nos protege de UVC na realidade, tá? Teoricamente, porque existe a ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C. Só que a A e a B conseguem passar na camada de ozônio, né? Só a C, teoricamente, ela reflete e volta para o espaço. Só que existe relatos que essa ultravioleta C já ultrapassa a camada de ozônio, tá bom? Só que essa camada, essa nossa atmosfera, existe em camada atmosfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. E cada dessas atmosferas, né, nessas regiões, é um patamar. Em 1000 metros é mesosfera, não sei quanto é termosfera, e outro mesosfera. E cada região ocorre algum evento, tá bom? Por exemplo, na exosfera tem onde fica orbitando o satélite, e na termosfera é onde fica, a gente consegue ver, entre aspas, tá? Porque aqui a gente não consegue ver isso, mas a aurora boreal, onde ocorre esse fenômeno, tá bom? A hidrosfera é uma região, já dá para entender, já pelo nome, de hidro, de água, esfera, algo esférico. Então é um planeta aquático, o nosso planeta, que tem água, e diversos tipos, né? A gente tem água em forma líquida, gasosa e sólida, ok? Essas águas, quando a gente pensa em algo, num planeta que tenha água nesses três tipos, né, de estados físicos, a gente já compreende um tipo de vida, né? Então, quando a gente vê algum planeta, noticiando no jornal, foi descoberto um planeta tal que tem água, tem água e tem potencialidade de ter vida. Porque quando a gente pensa em vida, a gente associa logo em água. Então, se o planeta tem água, então possivelmente ele tem um potencial a gerar vidas, né? E não estou falando de vidas complexas, tipo humanoides, não. Estou falando de vidas simples, né? Tipo uma bactéria, mas já fica assim, um alienígena, uma bactéria, mas imagina o potencial dessa bactéria. De repente uma bactéria pode matar o mundo todo,
né? E aí tem que pensar nisso. Enfim, voltando para as águas. Então as águas podem ser oceânicas, continentais e atmosféricas, tá? Essas águas, elas podem compor os nossos oceanos, ok? E ali vai ter aquela divisão, Oceano Pacífico, Índico, Atlântico, etc. A gente tem as águas, né, continentais, que são rios, geleiras, até os nossos aquíferos, que são os lençóis freáticos, são aquelas águas que pessoas que têm poço artesiano em casa, então, esse é um aquífero, né, uma bolsão de água que fica debaixo do nosso pé, ok? A gente